Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História, seja bem-vindo ao TV Araxá Educa. Seja bem-vindo você, aluno da EJA, essa aula que é feita especialmente para você. Seja bem-vindo, família EJA, ao TV Araxá Educa, a aula de História com o professor Carlos Dias. A aula de hoje é para o nível 2 da EJA. E o nosso tema, nós teremos duas aulas sobre esse mesmo tema. A Era Vargas, que é de 1930 a 1945, tá? Então, para começar aí, vamos relembrar o que nós falamos na última aula. É muito importante estar voltando nesse contexto da última aula, até mesmo para estar fazendo uma ligação dos nossos temas. Então, na última aula nós vimos sobre reforma e revoltas urbanas. Quais que foram essas revoltas urbanas? Lembrando que as reformas, foi aquela questão da reforma do Rio de Janeiro, a questão do Hermes, o Hermes, ele queria melhorar, né, a capital, e também todas as capitais passaram por essas reformas. E dentro dessas reformas aconteceu as chamadas revoltas, a revolta da vacina, que a população foi contra a obrigatoriedade da vacina contra a varíola. E além da obrigatoriedade contra a vacina da varíola, foi dada uma ordem que as casas fossem invadidas, né, para combater o mosquito transmissor da febre amarela. Temos também outra revolta importantíssima, que é a revolta da chibata. Os marujos no Rio de Janeiro se revoltaram porque ainda havia castigo por chibata. Apanhava, batia nesses marujos. Então, o João Cândido, chamado Almirante Negro, fez um levante com outros companheiros, outros que juntaram-se à luta para protestar, tomaram, né, lembra que eles tomaram o navio e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. O que eles reivindicavam? O fim dos castigos, uma melhor alimentação, um melhor soldo, né, para eles, para estar recebendo. Foram atendidos, depois o governo voltou atrás, foram presos, tá, e colocaram fim à revolta. Temos também as chamadas revoltas que aconteceram no campo, né, o messianismo e revoltas no campo. Temos duas importantes. Temos, na verdade, três, mas nós falamos apenas de duas. O de Antônio Conselheiro, lá em Canudos, que aconteceu no interior da Bahia, né, liderado por Antônio Conselheiro. Eles formaram a comunidade, lembra que nós falamos sobre isso, formaram a comunidade, e tudo que eles tinham nessa comunidade era partilhado entre eles. Então isso incomodou os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, porque estava faltando mão de obra. Então, invadiram Canudos, foram 4 tentativas, foram na 4ª tentativa que eles conseguiram vencer a comunidade de Canudos. E uma outra, uma interessante, é a chamada Guerra do Contestado. Contestado era uma região de disputa entre Santa Catarina e Paraná. E ali também surgiu um pensamento messiânico como Antônio Conselheiro, ali era o José Maria. E também com medo de que se tornasse uma nova Canudos, o governo federal mandou as suas tropas e acabou também com a revolta. Então o tema de hoje, o que nós iremos falar hoje? Olha que tema muito interessante, pessoal. A crise da República Oligárquica. Por que nós vamos falar sobre a crise da República Oligárquica? Vimos que a proclamação da República em 1889, né, 15 de novembro de 1889, teve o primeiro momento que é o chamado a República da Espada. É o momento que os dois marechais administraram o país, estiveram na presidência. O primeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca. Após a renúncia dele, o Marechal Floriano Peixoto. E por fim, né, no fim do mandato do Floriano Peixoto, ocorreu novamente as eleições, e aí começa a chamada República Oligárquica. E falamos sobre isso nas nossas aulas. Então agora vamos falar sobre essa crise, a crise oligárquica. E a eleição de 1930, tá, a importância da eleição de 1930, em que o Getúlio Vargas perde as eleições, mas mesmo assim, através do Levante, sobra o poder, que é o início do Levante. E o Getúlio Vargas, ele assume o poder. Vamos entender como foi esse processo para o Getúlio Vargas assumir o poder. Então, porque estou falando assim de forma bem resumida, para que você, aluno da EJA, possa compreender esse processo, porque você possa entender os passos que foram dados, tá bom? Então, essas aulas na TV Araxá Educa é uma forma de contribuir um recurso a mais para a sua aprendizagem daquilo que você está acompanhando na sala de aula. Então, de forma visual, tá? Um complemento para o seu ensino, para a sua aprendizagem. Então, nós temos aí a crise na República. O que provocou a crise na República Oligárquica? Qual foi o que provocou isso aí? Lembrando que a República começa em 1889. Tá? Então, aqui nós vamos ter
Com apoio e incentivo do governo nas primeiras décadas do século XX, a produção de café era a principal atividade econômica do Brasil. Então, no período da República, o café era o principal produto de exportação. A importância era tão grande que tinha o apoio do governo federal. Teve a Convenção de Taubaté, justamente para valorizar a questão do café, para que não ocorresse o quê? Uma queda dos preços. O que eles faziam? Todo o estoque excedente da produção, o governo comprava e os cafeicultores, né, aquele que não vendia, era vendido para o governo. Então, desde o início havia o apoio e o incentivo do governo na produção cafeeira. E o café era o principal produto de exportação. Lembra que quando nós falamos do início da República, os marechais, o que eles queriam? Eles queriam incentivar, valorizar a questão da industrialização. Assim que os grandes produtores assumem a presidência, o que eles querem? Eles querem justamente a valorização do café. A política de valorização do café desagradou diversos segmentos da sociedade. Tá? Então, por que agravou diversos segmentos da sociedade? Porque os grandes produtores de café, no caso, era São Paulo e, em segundo, Minas Gerais. Para vocês terem noção da queda do café, tá? Aqui nós vamos ver que, aqui ó, nós vamos ver a queda do preço do café, ela foi provocada com a crise de 1929. O que foi a crise de 1929? Como fala dessa crise? Tem dois nomes. Nós falamos crise de 1929 ou então queda da Bolsa de Nova York. Tem um terceiro nome, desculpa, que é o crack da Bolsa de Nova York, né? Crack no sentido de quebrar. Então essa crise da Bolsa de 1929, tá? A crise de 1929 ou então queda da Bolsa de Nova York, ela faz com que o preço do café despenca. Para vocês terem uma noção, caiu 57% do valor. Imagina um produto, ele reduzir 57% do valor. Então, mesmo com incentivo do governo, mesmo o governo comprando a produção excedente, o café ainda entrou em crise. Então, a queda do café mostrou, né, como está aqui, a frágil política econômica e comercial do Brasil desmoronou. Por quê? Mostrou que nós estávamos com a economia fraca. Então, melhor dizendo, desculpa a expressão, a queda da Bolsa de Nova York fez com que o país entrasse em crise, né? Levou muitos cafeicultores à falência, tá? Por que levou esse cafeicultor à falência? O principal produto que eles tinham era justamente a cafeicultura, a produção de café, a exportação. E tinha assegurado a compra excedente que o governo garantia, né? Essa compra. Então levou muitos cafeicultores à falência. Por isso que nós nós damos o nome que é a crise da República Oligárquica, tá? A queda da República Oligárquica. Então, vamos agora falar da questão sucessória, né? Que vai ser justamente as eleições, vai acontecer, o Brasil continua com o seu processo de eleição. Então, o último presidente da Primeira República foi o Washington Luiz, que ele vai ser de 1926 a 1930. Tá? Ele iniciou seu governo num período relativamente calmo. Por quê? O governo dele começa em 1930, está calmo, o país está tudo bem, né? Havia o incentivo do café. Lembra que nós falamos da queda da Bolsa? Então, justamente isso. Em 1929, o Washington Luiz, tá? Como nós colocamos aqui, né? Que ele vai ser de 26 a 30, então já no finalzinho do mandato dele, ele enfrentou problemas econômicos sociais, gerado pela quebra da Bolsa de Nova York. Então, quando fala da queda da Bolsa de Nova York, você fala assim, professor, mas o que tem a ver? Foi lá em Nova York? Afetou a economia brasileira? Os norte-americanos, eles eram os principais compradores do café brasileiro. Então, se eles estão em crise, o que eles vão fazer? Não vão comprar café, tá? E o fato deles não comprar café, vai sobrar mais café aqui. Então, por isso que nós falamos que houve uma queda de 57% do preço, tá? Então, acontecia no país aqui, né, a chamada, eu coloquei uma imagem até um pouquinho na frente, essa imagem bonita aqui, a chamada política do café com leite, tá? Então vou voltar aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer daquela imagem lá. A escolha do candidato deveria receber o apoio do presidente, gerou uma série de crise política. A política do café com leite, como que funcionava? Reunia, tá, as principais lideranças, tanto de Minas quanto de São Paulo, para quê? Para garantir a eleição de um presidente a qual eles indicavam. Por exemplo, quando era a vez de indicar um mineiro, São Paulo se unia a Minas e indicava um mineiro. Quando era o momento de eleger um paulista, a mesma coisa. Por isso que é chamado, essa imagem bonita que eu apresento para vocês, a política do café com leite. Só que o Washington Luiz ele quebrou um pouquinho essa regra.
era o momento dele escolher um mineiro para ser o candidato. Ele era paulista, deveria dar apoio para um presidente, um candidato à presidência, um mineiro. Então o que ele fez? O paulista Júlio Prestes foi o nome indicado pelo presidente. Então isso criou uma contrariedade, quebrou a elite, né? Porque havia a política de eleger, agora seria o momento dos mineiros ser eleitos, assumirem a presidência, né, através da candidatura, apoiado por São Paulo, por Minas Gerais, os mineiros assumiriam a presidência. O que aconteceu? O Washington Luiz indicou o Júlio Prestes. Os representantes dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba não aceitaram apoiar Júlio Prestes. Com isso, o que eles fazem? Lança a candidatura de Getúlio Vargas. Então, imagina para vocês verem, havia praticamente como que um pacto, um acordo. Agora é o momento de Minas Gerais. Agora é o momento de vocês dar apoio para Minas Gerais. O Washington Luiz, estando no poder como presidente, porque, querendo ou não, tem que ter apoio do presidente também, né? Ele fazia parte desse, vamos dizer assim, dessa organização de manter esse acordo, né? A política do café com leite. Eles fizeram o quê? O Minas Gerais juntou com Rio Grande do Sul, Paraíba e lança o nome do Getúlio Vargas. Voltando à imagem do café com leite. Então, o Getúlio Vargas, ele é indicado, tá, para ser. A imagem aqui, até tá com a faixa já no peito aí com o presidente, imagine que ainda não foi eleito. Vamos entender o processo dessa tomada de poder pelo Getúlio Vargas. Então a chapa denominada Aliança Liberal era composta por Getúlio Vargas, tá, que ele era do Rio Grande do Sul, ele era presidente do Rio Grande do Sul. Quando a citação aqui, presidente, alunos, queria lembrar vocês que quando fala presidente nesse período é o governador, tá? Então seria o governador do Rio Grande do Sul. Nesse período ele usava a expressão presidente. Então ele era presidente do Rio Grande do Sul e a vice-presidente seria o João Pessoa, que era presidente lá do estado da Paraíba. Então, ele recebeu apoio, essa candidatura deles, eles receberam apoio dos tenentes, das classes médias urbanas, da oligarquia e também todos aqueles que estavam contra a velha política, todos aqueles que estavam contra aquela velha política do acordo do café com leite, tá? Então nós temos uma nova chapa, vamos entender agora a situação. O Washington Luiz tinha que indicar um mineiro para presidente. Ele indica um paulista, o Júlio Prestes. Os mineiros não satisfeitos, une com o Rio Grande do Sul, com a Paraíba, lança Getúlio Vargas. Quem vai ser o vice Getúlio Vargas? O João Pessoa. Vamos entender essa eleição, como que ficou essa eleição. É chamado as eleições de 1930, que o título está Resultado das eleições de 1930. Ocorreram no dia 1º de março de 1930, tá? Júlio Prestes recebeu 1 milhão de votos, enquanto Getúlio Vargas obteve 700 mil aproximadamente. Então o que nós temos ali diante do resultado? 1 milhão contra 700 mil, o Júlio Prestes está eleito. E nesse período aqui, não havia ainda justiça eleitoral. Quem fazia o reconhecimento da eleição, quem dava o parecer final, tá, que foi realmente a eleição está certinho, o resultado foi esse, era justamente o Congresso Nacional. Então, em maio, o Congresso Nacional ele reconhece o resultado das eleições. Então, diante desse resultado, estava eleito o Júlio Prestes. Só que não foi isso que aconteceu não, pessoal. Vai acontecer o que nós chamamos o início do levante. Então o pessoal não aceitou o resultado. O que eles justificaram? Falaram assim, olha, aconteceu fraudes, tá? Houve erro na eleição, o Júlio Prestes não foi eleito. Então dá esse início do levante. Então, para piorar a situação, olha o que aconteceu aqui, ó. Por motivos políticos e pessoais, João Pessoa foi assassinado pelo jornalista João Dantas. Então, olha, o Júlio Prestes... Vamos rever a situação. O Washington Luiz indica o Júlio Prestes a candidato. Era o momento de Minas Gerais. Eles montam a chapa, né? Montam a chapa com Getúlio Vargas e João Pessoa para combater o Júlio Prestes. Eles perdem a eleição. Justifica que perderam a eleição porque teve fraudes na eleição. E para completar, o João Pessoa foi assassinado. Só que os historiadores, né, as informações que tem nos livros, os documentos, falam que o João Pessoa ele foi assassinado por motivos pessoais, não era por motivos políticos, eram motivos pessoais. E o movimento, o levante, vai começar no dia 3 de outubro de 1930. Então dá início a esse levante, dá início a esse movimento. Tá? Então, junta a perda da eleição,
o assassinato do João Pessoa e a questão de falar que foram fraudadas as eleições. Lembrando que nesse período o voto era aberto, o voto não era secreto, o voto era aberto. Havia fraudes? Havia fraude, sumia urnas, tá? Havia muitas situações assim. Então, em 2 dias, todos os quartéis da capital gaúcha estavam tomados e Getúlio Vargas, né, já controlava a cidade. Então, começa o levante, o exército, né, contra esse resultado, indo contra o assassinato do João Pessoa, começa a tomar os quartéis. Então, lá, né, a cidade gaúcha, a capital gaúcha estava dominada e controlada pelo Getúlio Vargas. Em Minas Gerais, o movimento aconteceu a mesma situação. Teve sucesso, eles dominaram também os quartéis, dominaram a região, tá? Então, Bahia, Pernambuco, então tudo foi dominado pelo exército, tudo apoiando Getúlio Vargas. Lembrando que na candidatura do Getúlio Vargas, ele tinha um apoio, lembrando que nós falamos que ele tinha um apoio da classe média, tinha um apoio dos tenentes. As propostas do Getúlio Vargas era justamente, uma das propostas era anistia para aqueles que tinham participado do movimento, né, do movimento de 1924, então anistia aos tenentes. A proposta dele era desenvolver mais a questão da indústria no Brasil. Então essa era a proposta da candidatura do Getúlio Vargas. Então, em 2 dias, pessoal, olha, eles dominam a capital gaúcha. Também esse mesmo movimento acontece em Minas Gerais, também teve o mesmo sucesso. Então, no Rio de Janeiro, o presidente Washington Luiz empenhou-se para garantir a posse de Júlio Prestes. Por que Rio de Janeiro? Alguém lembra por que vai ser lá justamente no Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro era a capital do país. E lá que estava o presidente. Então, o Washington Luiz, o que ele faz? Ele busca garantir a posse. Já tinha o reconhecimento do Congresso Nacional, tinha 1 milhão de votos, ele tinha que tomar a posse. Mas só que isso não aconteceu, né? Temendo uma guerra civil, os altos escalões militares resolveram abreviar a crise. Por que uma guerra civil? Quando falar uma guerra civil, nós temos que entender que uma guerra civil é uma revolta que acontece dentro do próprio país. Um confronto, por exemplo, de Minas Gerais com a Bahia, é uma guerra civil, uma guerra interna, né? Vamos dizer o seguinte, há uma divisão dentro do próprio país. Então, temendo essa guerra civil, o que os militares fazem? Tá? Depõem, tá? O presidente foi deposto, o Washington Luiz foi deposto, o Júlio Prestes nem assumiu, tá? Lembrando, presta bem atenção nesse detalhe. O Júlio Prestes ganhou a eleição, mas não assumiu a presidência. Tá bom? Então, o presidente foi deposto em 24 de outubro. O levante começou no dia 3 de outubro. Tá? 21 dias, já tinha dominado Pernambuco, tinha dominado a Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Então, estava crescendo o movimento. Então, em 24 de outubro, por uma junta militar, em seguida partiu para o exílio. Então, o Washington Luiz foi deposto e ele foi para o exílio. Com isso, um detalhe interessante. O Getúlio Vargas, após conquistar o Rio Grande do Sul ali, né, a capital gaúcha, ele vai para as outras regiões, Paraná, Santa Catarina. E aqui, no caso, no dia 3 de novembro, Getúlio Vargas assume o comando do país. Então, perdeu as eleições, mas assumiu como presidente. Ele assume como um governo provisório, tá bom? Gostaram da aula de hoje, pessoal? Então, só para a gente lembrar os detalhes da aula de hoje. Falamos sobre a crise da República Oligárquica, tá? Lembrando que essa crise foi provocada justamente por causa da queda da Bolsa de Nova York, que vai atrapalhar toda a economia nossa, tá bom? Falamos da eleição de 1930, em que disputou o Júlio Prestes contra o Getúlio Vargas. O Júlio Prestes ganha a eleição com 1 milhão de votos, mas após um levante, quem assume o poder? Justamente o Getúlio Vargas. A você, aluno da EJA, muito obrigado pela sua participação. A você, família EJA, obrigado pela sua participação nessa aula de hoje. E continue sintonizado no canal TV Araxá Educa. E até a próxima aula.